Olá pessoas, professor Francisco novamente com vocês, lhes trazendo no dia de hoje a nossa continuação sobre a aula resolvendo aí alguns circuitos elétricos, tá? Você vai se lembrar do seguinte, quando a gente fala então de circuito elétrico, eu estou falando de alguns componentes eletroeletrônicos que podem estar ligados, desde formas extremamente simples até maneiras muito complexas que pode acontecer esse tipo de ligação. Pois bem, a ideia da aula de hoje é nós falarmos sobre o tipo de ligação que pode acontecer aí dentro dos circuitos elétricos, fazendo associação com alguns resistores. Vem aqui no quadro comigo. Muito bem, então para vocês, meus caros estudantes da segunda etapa, terceiro semestre aí de ensino, a gente vai falar sobre associação de resistores, né? Já vou habilitar aqui a minha caneta para a gente continuar a minha conversa, escolhendo um azul claro. Você viu comigo que no mínimo, para que eu possa fazer um circuito funcionar, eu preciso de um gerador, tá? Preciso de fios de ligação, que são os condutores de energia elétrica, né? E eu preciso de um resistor ou de um receptor, que é exatamente o equipamento que vai fazer a conversão da energia elétrica em outra coisa. Ter uma chave liga e desliga, isso daqui é alternativo, não é condição sine qua non, ou seja, condição aí que a gente precisa ter para que o circuito elétrico ele funcione. Você sabe, eu fiquei de mostrar para vocês na aula passada um jeito da gente construir um circuito elétrico quase que na prática. Qual que é a intenção aí desse PHET que está escrito na tela de vocês, tá? Esse é um simulador da Universidade de Colorado, gratuito, online, que funciona, que você tem acesso, aliás, simplesmente colocando esse link que está em vermelho. E nele vai te direcionar para uma espécie de simulação de circuito elétrico. E é o que eu quero te mostrar na aula de hoje, tá? Para você poder entender como é que a gente pode fazer um circuito elétrico na prática. Tá aqui. Eu fechei a nossa apresentação e vamos montar juntos aqui um circuito elétrico conforme nós aprendemos. Primeira coisa que um circuito elétrico precisa ter é de uma fonte de tensão, uma bateria, uma pilha ou algo parecido. Então eu vou ali e já arrasto essa bateria, essa pilha, tá? Outra coisa que eu preciso é ter um fio para poder ligar essa bateria pilha, tá? Perceba que o fio, ele já tem em si elétrons, tá? O que a bateria vai fazer quando eu conseguir fechar esse circuito é exatamente fazer o movimento ordenado desses elétrons aí, tá? Outra coisa, perceba que como o circuito não está fechado, eu só liguei no polo positivo da pilha, o circuito ainda não funciona. Eu vou estender um pouco para ficar um pouco mais estético, né? Esse pedaço do fio e vou fazer uma emenda. Deixa eu ver se eu faço uma emenda desse fio do lado de cá. Então eu vou pegar de cá, fazer uma emenda e puxar o fio aqui para baixo, tá? Para que eu possa continuar, eu vou fazer uma outra emenda, porque eu quero fechar o circuito elétrico e vou arranjar aqui um receptor. Por exemplo, uma lâmpada como essa. Gente, quando você vai ligar uma lâmpada como essa, você vai ligar um dos polaridades da lâmpada num pedaço do fio e a outra polaridade da lâmpada, a negativa, no outro pedaço do fio, bem aqui, por exemplo. E aí você estende a fiação. Agora o que eu vou fazer é fechar esse circuito aqui. Eu venho e fecho o circuito aqui para vocês, tá? No polo negativo da minha pilha. E pasmem, olha o que vai acontecer quando eu fechar o circuito. Os elétrons, portanto, eles acabam se movendo e dessa maneira eu tenho aí o circuito funcional. É simples, gente. Então, para você poder fazer um circuito elétrico, basta ter a bateria, os fios de ligação e o receptor, que nesse caso aí foi uma lâmpada, tá? Que está convertendo aí a energia elétrica em luminosa para nós aí.
né? Não sei que tipo de lâmpada é essa, entretanto, ela está fazendo essa conversão. Só para a gente ver algumas coisas relacionadas aos valores, tá? Essa bateria minha aí, essa pilha, é de 9 volts. Só para a gente brincar, eu vou colocar aqui, ó, 30 volts nela, só para você ver o que acontece com 30 volts. Vamos lá. Com 30 volts, obviamente, né, eu estou aumentando a tensão elétrica, eu aumento o fluxo de corrente elétrica e a própria lâmpada, ela oferece um maior brilho. Eu vou fazer agora uma brincadeira com vocês. O que eu vou fazer aqui, ó? Presta atenção no que está acontecendo aqui, tá? Olha o brilho da lâmpada, se liga nesse brilho. Eu vou fazer um pique, eu vou cortar aqui o meu fio, cortei a fiação, porque agora eu quero ligar nesse fio aqui um outro componente. Eu vou ligar uma resistência elétrica nesse fio, tá? E para eu ligar essa resistência elétrica aqui no fio, né? Como você sabe, a resistência, ela vai resistir a passagem de corrente elétrica. Olha o que vai acontecer agora quando eu faço a ligação. Olha lá o que acontece. Perceba que o brilho, ele diminuiu, porque a resistência elétrica está resistindo à passagem da corrente elétrica, tá? Vou fazer um corte só para você comparar. Faz de conta, tira uma foto mental dessa armação do jeito que está. Agora sem a resistência. Vamos lá, cortando a resistência aqui, jogando ela fora. Uma resistência aqui de 10 ohms. Cortando aqui, tá? Olha lá o brilho. Olha o tanto que fica mais intenso, percebe? Então, é isso aí, a resistência, então, ela serve para opor a passagem de corrente, né? E ela pode ser muito importante dentro do circuito elétrico. Volta para mim. Todo receptor, todo aparelho elétrico, ele tem uma certa resistência. Ah, professor, mas eu tenho, por exemplo, lá um ventilador e ele acaba convertendo energia elétrica em energia de rotação, energia mecânica? Sim, mas para ele funcionar, ele precisa de uma resistência elétrica. Não é que ele precisa, mas ele tem. Né? O próprio fio que o ventilador funciona tem uma resistência elétrica. E eu vou te dizer que existem várias maneiras de você poder ligar essas resistências elétricas. Nós vamos estudar hoje duas das principais maneiras, que é a ligação que a gente pode fazer de resistência elétrica em série e em paralelo. Olha aqui no quadro comigo. Por enquanto eu vou deixar aqui desligado o nosso circuito. Eu vou voltar nele já, para você poder entender como é que funciona. E eu vou voltar para a nossa dita apresentação. Vamos lá? Volta aqui para a apresentação para a gente entender resistência em série. Gente, a resistência em série, um circuito que é ligado em série, é um circuito, por exemplo, como aquelas árvores de Natal, aquelas luzes de árvore de Natal mais antigas. São resistências que são ligadas no mesmo ramo do condutor. Como assim, professor? Então eu tenho aqui, peraí só um momentinho. Deixa eu habilitar aqui novamente. Então eu tenho aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o fio, tá? Eu coloco aqui uma resistência e no mesmo fio eu coloco outra resistência. Quando você fizer desse jeito aí que eu estou mostrando para você, ou seja, você ligou no mesmo fio duas ou mais resistências, você tem um circuito elétrico que você chama ele de série, tá? As lâmpadas antigas, do tipo pisca-pisca, funcionam sob esse princípio. Elas são ligadas uma atrás da outra, né, para poder serem ligadas aí em série. Está aqui um desenho esquemático que pode ser feito de um circuito em série, tá? Você tem aqui o gerador, os fios aqui estão transportando corrente elétrica e aqui eu tenho uma, duas, 3 lâmpadas em série, ou 3 LEDs nesse caso, né? Que eles estão aí em série, tá? Quer dizer o seguinte, qual que é o problema desse tipo de geração? Quando eu faço qualquer tipo de ligação assim em série, a corrente elétrica que passa em cada resistor desse é igualzinha. É a mesma corrente elétrica. É a primeira coisa que você tem que entender. A corrente elétrica que passa em cada resistor é a mesma. Por isso, se um dos resistores queima, ou se uma das lâmpadas queima,
as outras não funcionam mais. Eu vou repetir. Essa é uma questão do circuito quando você liga em série. Quando uma das lâmpadas for queimada, as outras todas vão para o prego. Não é que elas queimaram, é porque para de passar corrente elétrica nesse tipo de lâmpada. Imagina que você tivesse as coisas da sua casa ligadas em série. Se tudo tivesse ligado em série, o chuveiro só ia funcionar se a TV tivesse ligada. A TV só funcionaria se a batedeira tivesse acionada. A batedeira só funcionaria se o videogame tivesse ligado. E assim por diante. Então o problema da ligação em série é exatamente esse. Você queima um resistor daquele, acabou. Então o circuito ele para de funcionar, tá bom? Por isso a gente tem uma alternativa aos resistores em série, que é exatamente resistências em paralelo. Dá uma olhada aqui comigo. As resistências aqui, no caso, em paralelo, né? Elas são as que mais compõem as nossas residências. Quando eu vou fazer uma armação de circuito residencial, essa armação normalmente está em paralelo. Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu estou fazendo os fios de ligação lá e colocando as resistências, eu faço uma espécie de nó, de forma a formar um ramo para cá e outro ramo da resistência para cá. E aí eu fecho o nó bem aqui, ó, fecho o fio aqui, fecho o nozinho e continuo o circuito, tá vendo? Eu continuo o circuito. Eu vou ter uma resistência aqui, chamada de R1, e uma resistência cá embaixo, R2. A corrente elétrica, quando ela passa aqui, uma corrente I, ela é obrigada a se dividir. Para cá, ela se divide em I1 e para cá ela vem e se divide em I2. Por conta dessa divisão da corrente elétrica, se essa resistência aqui, por exemplo, queimar, se esse aparelho queimar, esse aparelho fica preservado o funcionamento. Ele continua funcionando sem nenhum problema, tá? E eu quero mostrar para você isso já já. Aqui você tem mais ou menos o esquema, né, que nós utilizamos para a gente poder fazer um circuito em paralelo, tá vendo? É aqui que aconteceu o nó, a ligação do circuito, e aí dividiu a corrente elétrica para o LED de cima e o LED de baixo. Portanto, se um aqui for queimado, o outro aqui continua funcionando na maior legal. Professor, prova isso para mim. Como é que isso pode funcionar na prática? Sim, vamos usar aqui o simulador para a gente poder ver isso acontecer na prática, tá? E aqui no simulador eu vou primeiro fazer uma ligação em série. A ligação em série aqui, para que vocês possam verificar, é colocar simplesmente uma segunda lâmpada do lado de cá, né? E ligar um fio aqui, ó, tá um na carreira do outro, ligando no outro. Olha só como é que fica aqui. Nesse caso, as duas lâmpadas, elas vão acabar apresentando exatamente a mesma intensidade luminosa, porque pelas duas está passando a mesma corrente elétrica. Se eu, por exemplo, vier aqui, ó, e queimar uma resistência dessa, vamos queimar ela. Vamos lá, olha lá. Deixa eu queimar a bicha. Deixa eu ver se eu consigo queimar a resistência. Só um momento. Era de 10 ohms, se eu não me engano, né? 10 ohms aqui. Tá difícil de colocar 10 ohms direitinho. 10 ohms é a unidade de resistência, tá? Só colocar ela, setar ela em 10 ohms aqui. Se eu corto aqui, pronto. Para de funcionar toda a sua armação, tá? Porque estava em série nesse caso. Professor, como é que eu posso fazer, então, resistores aqui que funcionem em paralelo? Gente, para poder fazer em paralelo, você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa aqui, você vai fazer uma emenda de fio, de forma que uma parte vem aqui para cima, opa, pronto. Uma parte aqui vem para cima, né? Tem um nó, a gente chama isso de nó. E a outra parte do fio, ela vem aqui para baixo, desse jeito. Uma parte para cima, outra parte para baixo. Então a emenda que você faz é desse jeito. E aí, você vem e liga aqui uma lâmpada de um lado e uma lâmpada de outro. Por exemplo, eu vou ligar aqui, ó, essa lâmpada aqui desse lado aqui. Ups, a lâmpada aqui ela deu uma rodada, né? E aí eu posso ligar aqui, ó, nessa emenda que eu fiz, uma outra lâmpada. Deixa eu pegar mais um fio aqui, né? Para poder fazer a emenda direitinho. Deixa eu cortar essa lâmpada aqui que ela está me atrapalhando na hora de fazer a tal da emenda
do fio. Então vai ficar uma lâmpada do lado de cá, tá bom? Uma lâmpada aqui e a outra lâmpada, ela pode ficar do lado de cá. Continuando a fiação, eu preciso fazer aqui uma outra emenda de fio, né? Então eu pego de cá para poder fazer o nó do fio. Pronto. Um nó para cá. E do lado de cá, eu venho e faço um outro nozinho para esse fio aqui, para ele poder funcionar direitinho. Pronto. Agora sim, olha lá o nó, igual estava sendo feito, né, anteriormente. E aí eu ligo aqui, ó, olha lá o funcionamento. Eles vêm e funciona. Professor, e se eu queimar uma das lâmpadas nesse caso? Eu vou queimar de cima, ó lá, ó, vou queimar ela. Olha o que acontece. Ele funciona normalmente, percebe? Em paralelo. E é mais ou menos assim que a gente liga nossas coisas em casa. É um pouco mais complexo, não é exatamente dessa maneira, tá? Mas a gente, nas nossas residências, prefere ligar as coisas em paralelo, tá? Espero que você tenha curtido essa aula e entendido qual que é a diferença de uma ligação em série e em paralelo. Utilize esse simulador, faça você mesmo. Você pegando, tentando lá, é muito melhor do que vendo apenas esse professor fazendo, tá? Um abraço a todos vocês, obrigado pela paciência, pelo carinho e olha, tamo junto!